Que bom que você está aqui comigo hoje. Sou Daiane Henrique e hoje eu vou conversar com a gente sobre estresse e ansiedade. É o mal do século. A maioria das pessoas hoje sofre de ansiedade, sofre de estresse, principalmente que você, como eu, que é mulher, a gente sabe que o nosso dia a dia é muito cheio, é muito intenso, é um corre-corre para lá e para cá. E de que forma que a gente lida com a ansiedade, de que forma que a gente lida com o estresse? É muito mais fácil ir numa farmácia, pegar um remédio e tomar, do que eu conhecer de que forma realmente eu consigo eliminar o estresse, de que forma realmente eu consigo eliminar a ansiedade. Muitas pessoas hoje estão realmente viciadas em remédios, pela praticidade, né, porque é muito mais fácil eu simplesmente tomar um remédio e achar que aquilo ali vai melhorar, por não conhecer a forma exata que a gente consegue diminuir essa doença, esse mal do século. E se a gente não combate o estresse e a ansiedade na nossa vida hoje, a gente sabe que isso vai se tornar uma doença muito maior, vai levar à depressão, a depressão pode levar a problemas ainda maiores e não afeta só você, afeta a pessoa que está ao seu redor, afeta seu marido, afeta sua esposa, seus filhos, o seu trabalho, a sua performance, tanto a sua performance sexual, a sua performance profissional, a sua performance no dia a dia, porque você não sabe lidar com esse grande problema na sua vida. E eu venho aqui hoje te apresentar 5 passos que eu considero extremamente importantes e se você conseguir colocar na sua vida a partir de hoje, você vai conseguir diminuir drasticamente o consumo de remédios, tanto para estresse quanto para ansiedade, ou até para outros tipos de doenças associadas ao estresse e à ansiedade que eu sei que você pode ter. Esses tipos de medicamentos, eu não estou falando para simplesmente você chegar em casa hoje, abrir a sua caixa, a sua farmacinha, a sua prateleira e eliminar e jogar fora esses remédios. Não. Isso eu não quero que você faça. Eu, como farmacêutica, como conhecedora do uso de remédios, como conhecedora da formulação, qual a substância ativa desse remédio, eu sei que se você parar de tomar esse remédio hoje, você pode ter sérios problemas lá na frente. Você tem que passar por uma avaliação, você tem que fazer um desmame desse tipo de medicamento, principalmente se eles forem medicamentos controlados, medicamentos de tarja preta ou de tarja vermelha. Você não pode, parar de tomá-los de repente. Mas mesmo assim, mesmo que você tome, que você não possa parar, esses passos que eu vou te ensinar, você já consegue fazer hoje, na sua vida, na sua casa, ok? Vamos lá? Quero falar o primeiro passo que eu considero extremamente importante. E geralmente, quem tem estresse e ansiedade tem uma dificuldade com esse passo, que é qual? Que é dormir bem. Você dorme bem? Como você dorme? De que forma que você dorme? Para dormir você precisa de remédio? Ou você consegue deitar e ter um sono reparador? Por que dormir bem é importante para estresse e ansiedade? Quando nós dormimos, ocorre uma limpeza no nosso corpo. Quando nós dormimos, ocorre uma organização no nosso corpo. Mas que limpeza e organização é essa que a Daiane está falando? Sim, é como se viesse uma equipe de faxina no seu corpo, uma equipe de faxina no seu cérebro e limpasse tudo que está em excesso, tudo que está errado, tudo que está ruim no seu corpo. Toxinas, substâncias que não são importantes para o nosso corpo, hormônios, o nosso sistema imune ele é ativado durante a noite. Só que se eu não durmo bem, eu vou criar uma cascata de problemas, inclusive a obesidade, que você sabe que um dos grandes problemas da obesidade são as pessoas que não dormem bem. Aí a pessoa fica ansiosa porque está ficando obesa, fica ansiosa e não dorme e vai virando um ciclo vicioso. Então a gente precisa sim aprender a dormir bem. E para dormir bem a gente precisa criar uma rotina do sono. A gente precisa voltar a aprender a dormir sem remédio, minha gente. As pessoas hoje para tudo precisam de remédio, Entupir o nariz tem que ter um remédio, desentupir o nariz tem que ter um remédio, para dor de cabeça tem que ter um remédio, para coceira tem que ter um remédio, para tudo tem que ter remédio. E eu como farmacêutica posso dizer que não é assim, que a gente não precisa de tanto medicamento assim. Esses medicamentos, todos eles vão desencadear uma série de efeitos colaterais que vão prejudicar muito a sua saúde. Todo medicamento, e eu atesto em falar que todo medicamento ele tem efeito colateral e não é apenas um, são vários efeitos colaterais. Se você pegar uma bula e ler a bula do medicamento, todos os efeitos colaterais escritos na bula, eles são reais, você sabia? Foram feitos testes e as pessoas que tomaram aquele tipo de medicamento, elas apresentaram aqueles efeitos colaterais. E segundo a Anvisa, as empresas elas são obrigadas a colocar na bula aquele tipo de efeito. Não que vai dar em você, pode ter dado em 1, 2 ou 3 pessoas, mas eles são obrigados a colocar. Então seria muito melhor que a gente conseguisse reduzir o nosso estresse, que a gente conseguisse reduzir a nossa ansiedade sem o uso de remédio. E o primeiro passo é dormir bem, aprender a dormir. Hoje no Brasil, graças a Deus, já foi liberada a melatonina.
A melatonina, para quem não conhece, é o nosso hormônio, é o hormônio do sono. Para que eu possa dormir, a minha melatonina endógena, que a gente chama, a melatonina que já existe dentro do meu corpo, do seu, né, de qualquer pessoa, qualquer ser humano, precisa de melatonina. Então, à noite, a nossa melatonina, que é o hormônio do sono, ela começa a aumentar. Para que ela aumente, ela precisa de alguns fatores. Um deles é a alimentação. De que forma que você está se alimentando à noite? Então, resumindo, a gente precisa criar uma rotina do sono. De que forma que cada pessoa tem a sua. A minha, por exemplo, é em determinado horário tomar o meu banho, relaxar, ficar tranquila, apagar e deixando as luzes de casa mais escuras, ficando mais calmo, para que a hora que eu consiga deitar, eu simplesmente deito e durmo, para que a gente não fique fritando na cama. Então, o primeiro passo é este, é dormir bem. Se você dorme bem, você consegue diminuir muito o seu estresse e a sua ansiedade. O segundo passo que eu considero extremamente importante, eu como mãe de 3 filhas, como empresária, como escritora, como palestrante, como esposa, como filha, né? A gente sabe que o nosso dia a dia é muito atribulado, é ter um momento só para você, é ter um momento só seu. E esse momento só seu, o que significa? Sabe qual é o momento que é só meu, onde eu fico só comigo? No dia a dia é muito difícil, na correria, nos dias de semana, muito atribulado, mas o meu momento só comigo, por exemplo, é no banho. Eu tenho ali 20, 30 minutos que eu conecto comigo. É extremamente importante essa conexão, você com você mesma, para você conversar contigo, porque nós simplesmente abafamos a nossa voz. Nós ouvimos a voz de todo mundo e não ouvimos a nossa própria voz. E eu vou te fazer uma pergunta. Há quanto tempo que você não ouve a sua própria voz? Há quanto tempo que você não conversa com você? Você chega no carro, a primeira coisa que faz é ligar o som. Ou você vai para o banheiro, o que você faz? Leva o celular, né? Qualquer momento que você tá com o celular na mão. Você tá vendo TV, você tá ouvindo música, você tá trabalhando, tá sempre conversando com muita gente. E o mundo faz muito barulho. Vou falar de novo, o mundo faz muito barulho. E enquanto você está ouvindo esse barulho todo do mundo, você não está ouvindo a sua própria voz. Né? Então a gente precisa entender que ter um momento só com você é extremamente importante. Agora não importa se é quando você dirige, se é quando você vai no banheiro, se é quando você toma banho, se você consegue chegar em casa e relaxar, mas entender que esse momento é extremamente importante, mas tem que ser um momento de qualidade. O seu momento com você não pode ser o seu momento com o celular. O seu momento com você tem que ser com você, onde você não tenha nada e seja o momento de você pensar e refletir. O terceiro passo que eu vou colocar aqui pra gente é a alimentação correta. Eu não estou falando aqui em dieta, não estou falando em você emagrecer, não estou falando nisso. Eu estou falando em comer os alimentos de maneira correta. No meu livro, Viva com Saúde Plena, eu tenho um capítulo que fala descasque mais e abra menos pacotes. Resumindo, seria isso. Quanto mais a gente descascar, o que seria descascar? Realmente é comer mais frutas, verduras, legumes e evitar o uso de produtos industrializados. Mas o que isso tem a ver com estresse e ansiedade? Sim, tem tudo a ver. Esse tipo de produto industrializado, produtos industrializados, eles contêm muitos edulcorantes, contêm muitas substâncias químicas, conservantes, adoçantes, substâncias que alteram sim o nosso sistema de ansiedade, o nosso sistema de estresse, o nosso sistema nervoso. Então, o uso de alimentos da forma correta ajuda muito. Evitar o consumo de carboidratos. O consumo de carboidratos à noite, por exemplo, ele aumenta muito a nossa insulina e diminui muito a melatonina, que é o hormônio do sono, que a gente acabou de conversar. Então, o uso de alimentação correta, ela diminui o estado de estresse e ansiedade. Existem alimentos que roubam a nossa energia ao invés de nos dar energia. Alimentos como produtos industrializados como fast foods, pizzas, lanches, produtos muito condimentados de maneira artificial, eles roubam a nossa energia, nos deixam mais cansados, levando também ao estresse e à ansiedade. Uma outra forma de a gente trabalhar estresse e ansiedade é cuidar das nossas emoções, aprender a ressignificar as nossas emoções, aprender a lidar com as nossas emoções. Muitas vezes a pessoa está num estado onde ela está passando por um problema, onde ela está passando por algo que está deixando-a mais estressada, mais ansiosa. Mas a forma com que eu lido com esse problema, ela é de fundamental importância para que eu diminua, sim, o meu estresse e a minha ansiedade. Volto a falar que no capítulo do meu livro eu tenho um capítulo falando só disso, de que forma que nossos pensamentos nos ajudam,
De que forma que se eu pensar, de que forma que se eu ressignificar os meus sentimentos, as minhas emoções, podem diminuir o meu estresse, podem diminuir a minha ansiedade. E isso é libertador. A hora que nós ficamos donos de nós mesmos, nós ficamos donos da nossa vida, porque a gente não fica mais refém de remédio para ser feliz. A gente consegue se programar, a gente consegue fazer uma programação através dos nossos pensamentos, através das nossas atitudes, para que a gente consiga assim diminuir o nosso estresse e a nossa ansiedade, aprendendo a lidar com os problemas de uma maneira diferente, entendendo que um problema é um problema a ser resolvido. A gente não precisa se descabelar por causa de um problema, basta eu resolvê-lo. Então é minimizar a forma com que eu estou olhando para aquele problema, nos ajuda bastante também. Uma outra forma é a administração do tempo. E eu vou fazer uma pergunta aqui para você. Qual é o momento mais importante da sua vida? Você que está aqui ouvindo agora, gostaria que você respondesse essa pergunta para você mesmo. Qual o momento mais importante da sua vida? Eu vou te responder. O momento mais importante da minha vida é agora, é aqui e agora, que é o único momento que a gente está presente, que nós estamos conosco. O que aconteceu há 1 hora atrás, há 10 minutos atrás, nós não conseguimos mais mudar, já saiu de nós, já perdeu o nosso controle. O que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, daqui a meia hora, nós não temos controle também. Então é aprender a viver o aqui e agora. Desses pontos que eu citei aqui, esse eu considero o mais importante, porque as pessoas vivem preocupadas, elas vivem pré-ocupadas, né? Então, o que vai acontecer final de semana? Então você fica naquela ansiedade do que vai acontecer final de semana, sendo que hoje é sexta-feira, ou você fica preocupado, o que vai acontecer o ano que vem, onde eu vou estar, o que eu vou fazer, quanto que eu vou ganhar. Eu acho que você deve se preocupar com o seu futuro, sim, né? Eu também faço planejamento, eu cuido do meu futuro. Mas existem pessoas que se preocupam muito e a preocupação com o futuro, ela gera muita ansiedade e muito estresse. E a gente tem que entender que eu viver o aqui e agora me liberta disso. E eu ficar olhando para o meu passado, me arrepender de coisas que eu fiz ou coisas que eu não fiz, também geram estresse e ansiedade. Então, viver o aqui e agora realmente é libertador. E para você que quer se livrar definitivamente do estresse, da ansiedade e ter uma vida muito mais leve e feliz, eu quero te ajudar. Há mais de 20 anos, eu como farmacêutica já ajudei a milhares de pessoas a sair de uma vida de estresse, de ansiedade sem uso de remédios. E chegou a sua vez, chegou a minha vez de ajudar você. E hoje eu tenho um presente especial para você. Você que está assistindo esse vídeo agora, você está sendo convidado a clicar no botão que está aqui no seu vídeo e vir comigo participar dos 10 passos para a saúde plena. Que hoje, para você que está assistindo esse vídeo, está num valor extremamente diferenciado. Isso, é só você clicar e você vai vir comigo para os 10 passos para a saúde plena, aprender a como dormir melhor, a como se alimentar melhor, como diminuir o estresse e a ansiedade, ter uma vida muito mais feliz. É só clicar e me esperar lá do outro lado.